Olá, no ar o Sala de Visitas e no programa de hoje falaremos sobre vegetarianismo, regime alimentar em crescimento no mundo que, segundo pesquisa realizada pelo Ibope, já faz parte da vida de cerca de 8% da população brasileira. Nosso convidado é o nutricionista Jorge Guimarães, especializado em dietas vegetarianas. Jorge, seja bem-vindo ao Sala de Visitas, obrigada pela sua participação. Obrigado pelo convite. Bacana, e também com a gente, Mônica Jorge, nutricionista da Faculdade de Saúde Pública da USP. Seja bem-vinda, Mônica, muito obrigada pela sua participação também. Obrigada pelo convite. Jorge, eu queria abrir o nosso bate-papo falando com você. O vegetarianismo tem várias vertentes, né? Eu queria que você explicasse um pouco sobre elas. Sim. Bom, do ponto de vista da dieta, a gente pode separar os grupos entre proto-vegetarianos, que são os indivíduos que incluem ainda na dieta ovos e laticínios, e os vegetarianos, também chamados de vegetarianos estritos, né, que são os indivíduos que então eliminaram todos os produtos de origem animal da dieta. Todas as carnes, inclusive peixes, obviamente, os ovos e os laticínios. Ainda além do aspecto dietético, portanto, se referindo a roupas, cosméticos, entretenimento, né? Então, temos também os veganos. Então, os veganos são vegetarianos enquanto dieta, né? Então eliminam todos os produtos de origem animal da dieta e também não consomem, né, outros produtos que possam ter derivados de animais ou que tenham usado os animais em alguma etapa da sua produção, como cosméticos, entretenimento, eu digo circos zoológicos, vaquejadas, rodeios, né, e outros cuidados, né, outras formas do nosso dia a dia que acabam colaborando com essa indústria. Agora, Mônica, a gente percebe um crescimento tanto numericamente, como eu citei aqui na abertura do programa, quanto em lojas de varejo, produtos, debates na TV, sempre está acontecendo uma discussão sobre isso. A que a gente pode atribuir essa movimentação aí desse movimento? Bom, acho que a gente acredita que há cada vez mais um interesse por parte da população em cuidar da questão da saúde e vai se percebendo, né, nessa atenção que se dá às questões da saúde, que a alimentação é um dos aspectos mais importantes. E acho que a questão de adotar dietas que têm características que podem ser chamadas de mais saudáveis, acho que por isso as pessoas vão procurando adotar comportamentos alimentares mais saudáveis, dietas mais saudáveis que trazem nas suas características alguns padrões de alimentos, de dietas que podem ser. Então, acho que tem muito a ver com essa busca por uma qualidade de vida, por uma alimentação mais saudável, que com certeza eles acreditam levarão a um bem-estar, a uma saúde melhor, enfim. Então, acho que o crescimento nessa linha vai nessa direção, de uma busca por ter mais saúde e uma alimentação saudável está muito relacionada com ter mais saúde. Agora, existem também muitas pessoas que acreditam que tirar a carne da dieta seja algo que possa trazer algum mal para a saúde, porque pode faltar proteína. Essa crença ainda existe e, do seu ponto de vista de nutricionista, queria depois a opinião do Jorge também, isso tem algum tipo de fundamento? Não mais, né? Eu acho que é lógico que, do ponto de vista nutricional, do ponto de vista do surgimento da humanidade, de como os homens, né, de como a humanidade se formou, lógico, os indivíduos consomem alimentos de todas as origens, animal e vegetal. Tudo bem, não há nenhum mal, né, nessa questão. Mas o desenvolvimento da ciência, da nutrição e todas as pesquisas que se fazem já demonstrou que é absolutamente possível, desde que muito bem planejada e organizada, os indivíduos que têm dietas vegetarianas, mesmo as estritamente vegetarianas, terem todos os nutrientes dos quais elas necessitam, sem nenhum prejuízo para a sua saúde. É claro que existem alguns
nutrientes, acho que o Jorge pode complementar isso, que talvez exijam cuidados, mas desde que essa dieta seja bem planejada e organizada e que existam fontes de alimentos, uma diversificação da dieta bastante grande, os indivíduos podem praticar essa dieta sem nenhum risco de acreditarem que podem ter uma deficiência. E isso é válido, a gente pode dizer, em todas as etapas dos ciclos da vida. É muito comum, Jorge, ainda ouvir a pessoa com essa insegurança de mas se eu parar de comer carne, o que pode acontecer? Eu acho que você colocou muito bem o que você chamou de crença, né? Essa crença de que não é possível ser saudável numa dieta vegetariana. Fico feliz de ver uma professora da USP afirmando que é possível, porque se essa entrevista fosse há 10 anos atrás, talvez ainda 5 anos atrás, o viés era geralmente de que ainda, entre os profissionais de saúde, de maneira geral, não estou nem falando que seria a sua opinião, mas de que a dieta vegetariana não é possível, né? Enfim. E, na verdade, enquanto pesquisa científica, né, já há 30 anos, há 3 décadas atrás, a pergunta principal dos estudos científicos deixou de ser será que é possível ser vegetariano para ser por que é que os vegetarianos são mais saudáveis. Então, do ponto de vista de pesquisas científicas, deixou de ser a questão de se é viável ser vegetariano para ser, já está estabelecido que é viável, e por que é que os vegetarianos têm melhor saúde, quais são os aspectos da dieta vegetariana que previnem de maneira tão significativa doenças crônicas degenerativas como infarto, derrame, hipertensão arterial, câncer, diabetes, obesidade, que é uma característica das populações vegetarianas, dos grupos vegetarianos, né? Então, já é bem sabido, já faz bastante tempo, que é viável. Claro que precisam ter cuidados nutricionais. A pessoa pode se tornar vegetariana e viver de fast food e refrigerante, né? E aí isso, obviamente, não vai ser saudável. Então, alguns cuidados, mas o fato é que é mais fácil você errar numa dieta que inclui tudo, porque vai incluir alimentos que são tão ricos em gordura saturada, em colesterol e pobres ou isentos de fibra, como é o caso de todos os produtos de origem animal, né? Nunca tem fibras, tem uma taxa muito menor de antioxidantes, substâncias protetoras, se a gente fala de ovos, laticínios e carnes. Então é mais fácil você errar por excesso numa dieta que inclua tudo do que seria o caso de errar por deficiência numa dieta vegetariana. Ainda assim, o indivíduo precisa ter cuidado com alguns nutrientes. Mas você acha, Jorge, que também essa conquista por essa dieta cada vez mais saudável, mesmo sem proteína animal, também se dá esse enriquecimento do mercado? Porque hoje a gente vai numa loja vegetariana, numa loja vegana, a gama de produtos, de opções de proteína, de fonte de proteína, até o conhecimento de novas ervas, novos legumes. Você acha que Isso torna mais fácil a adesão. Então, essa disponibilidade de produtos voltados para o vegetariano, especialmente vegetariano estrito no mercado, que é o que você está dizendo, aumenta a adesão, não aumenta a motivação. Então, as pessoas se tornam vegetarianas por diferentes motivos. O principal ainda não é a saúde, e acredito que vai continuar não sendo, mas a ética. Muitas pessoas optam por uma questão de saúde, né? Mas a maioria dos que escolhem é por entenderem ou descobrirem ou tornar claro para eles a exploração que existe para trazer aqueles produtos até a mesa. E ainda maior é a taxa de adesão. Aqueles que ficam numa dieta vegetariana são aqueles que começaram por um motivo ético. Porque quando começa por um motivo de saúde, a pessoa pode estar preocupada com a saúde num mês, no outro não está mais e acaba largando. Mas a disponibilidade de produtos faz com que aumente a taxa de pessoas que quis ser vegetariana e ficou porque estava mais cômodo, mais viável, né? Então, mas principalmente a informação, né? Que não é a disponibilidade dos produtos, mas a informação. A informação aumenta a taxa de motivação pelo vegetarianismo. A disponibilidade de produtos aumenta a taxa de adesão. E por informação eu digo as pessoas com acesso à internet, com mais programas de televisão, jornais e revistas discutindo o assunto, elas têm acesso a, no mínimo, a curiosidade para pesquisar mais sobre aquilo e acabam descobrindo os argumentos éticos ou ambientais ou de saúde que a convencem, então, de seguir nesse caminho. Mônica, quando uma pessoa decide seguir esse tipo de dieta e vai até o seu consultório, por exemplo, quais são os primeiros passos, os primeiros cuidados que ela deve tomar? Então, eu acho que, embora não tenha muito essa experiência do consultório, mas a gente acredita nisso, quer dizer, tem algumas coisas que precisam ser bastante bem planejadas, né? Quando você fala da questão de que hoje a gente tem muito mais disponibilidade de alimentos, acho que a gente precisa tomar um pouco de cuidado, porque
acho que a grande característica essencial da dieta vegetariana, né, acho que o Jorge pode concordar comigo, é esse consumo de alimentos naturais. Quer dizer, essa é a grande sacada, talvez, dessa dieta, né? Assim, mais do que estimular a produção e a industrialização de alimentos, né? Eu acho que quando o indivíduo se propõe a seguir essa dieta e ele descobre a grande variedade que nós temos, né, especialmente nesse nosso país aqui, da produção, da grande variedade de legumes, de hortaliças, né, de plantas que de fato a gente consegue, que agora as tem plantas hoje, de grãos, de sementes, né, que a gente pode consumir. Então, essa é uma grande descoberta e esse é um caminho muito interessante. Então, acho que quando o indivíduo decide, faz essa opção, e acho que essa questão ética de fato porque eu vejo que às vezes a opção quando é só pela saúde, às vezes ela é transitória, ele vai, ele experimenta, depois às vezes ele volta, né? Mas a questão ética é uma questão muito forte, é uma questão que de fato transforma, né, o hábito alimentar. Então, eu acho que a primeira coisa é de discutir com o indivíduo essas opções, né? É isso que ele quer, essa escolha que ele faz, e mostrar para ele todas as opções de alimentos que ele tem disponível. Então, você começa a discutir com ele todas as opções de alimentos que ele tem disponível para organizar as refeições num café da manhã, como é que pode ser uns lanches intermediários, como é que ele consegue montar as refeições principais como almoço e jantar. Então, todas as opções que ele tem, todos os alimentos que ele pode descobrir nessa escolha que ele faz. Então, às vezes, os indivíduos pouco conhecem a respeito de lentilha, de grão de bico, acham que isso é uma coisa que você não precisa comer, vai para, né, usando uma salada, e de repente você pode incorporar isso numa alimentação diária, com diferentes formas de preparação, você pode pensar em várias, acho que os restaurantes vegetarianos que nós temos por aqui em São Paulo, as pessoas que trabalham com gastronomia nessa área, são de uma criatividade incrível no sentido de produzir vários pratos e você tem preparações incríveis, saborosas, à custa desses alimentos naturais. Então, eu acho que a primeira questão é essa, olha, você fez essa escolha, vamos descobrir os alimentos que existem por aí, porque é isso que nós vamos... E vamos discutir formas de preparo, vamos ver como é que a gente pode fazer para a gente sair um pouco do tradicional e ir buscando alternativas que são extremamente saborosas, visualmente atrativas, e a gente sai, às vezes, de uma mesmice que há muitos anos atrás era imposta. Era imposta numa dieta um pouco mais vegetariana. A gente tinha soja, tinha poucas coisas que a gente... E acho que a gente ficava muito numa preocupação de substituir a carne. E eu acho que hoje já não é mais essa visão, não é, Jorge? Acho que é uma visão, vamos comer alimentos, outros que temos por aí, né? Bom, o papo tá bom por aqui, a gente vai precisar fazer um intervalo rápido, mas fica por aí que o Sala de Visitas volta já já. Estamos de volta com Sala de Visitas, hoje falando sobre vegetarianismo. Nossos convidados são os nutricionistas Jorge Guimarães e Mônica Jorge. Jorge, pessoas que ainda mantêm a proteína animal na sua dieta. Você acha que no Brasil já existe uma preocupação a mais da origem desta carne, de repente procurar o pequeno produtor que trata o abate de uma forma um pouco diferente? Você percebe essa preocupação hoje em dia? A gente vê a própria indústria trazendo essa preocupação, né? E porque não é... Do ponto de vista do vegetariano, das pessoas que lutam pelos direitos animais, o abate humanitário, o melhor tratamento não é uma opção. Mas a indústria, percebendo que existe já essa preocupação, que as pessoas estão deixando de consumir o produto deles, preocupadas com o tratamento do animal, eles passam, então, a oferecer o que seriam melhores soluções, com muitas aspas, né, em volta disso, para ver se esse indivíduo que está pensando em ser vegetariano, de alguma forma vai ter a sua motivação amenizada, né, como quem diz, não é tão ruim assim ou dá para ser melhor. Porque
por melhor que seja o tratamento, né, ou até a forma de abate, você continua privando esse animal daquilo que é mais precioso, ou, na verdade, a única coisa que esse animal tem, né, que é a vida dele. Né? Os animais não têm nenhuma propriedade, né, não têm apego a espaços ou a nada além da sua liberdade e da sua vida, né? Coisa que já o animal humano foi criando outras coisas que ele valoriza, mas o animal não humano, ele continua tendo isso. E você vai estar privando ele da sua liberdade, de muitas maneiras, e também no final da sua vida. Então, qualquer forma de abate humanitário ou tratamento humanitário ou bem-estar animal, muitas vezes vem, inclusive, ao interesse da indústria, né? Então, as formas de abate humanitário, seja no transporte, seja na criação, elas acabam aumentando o lucro, porque a indústria vende esses produtos por um preço mais alto e sabe-se também que quando o abate tem uma lida diferente, o que ainda poucos produtores conseguem implantar, você tem um melhor rendimento daquela carne, um melhor rendimento daquele leite, né? Porque você vai ter menos machucados, menos doenças, então isso também se torna mais lucrativo. Então, de maneira alguma, né, essas formas de melhorar o aspecto ético do produto servem aos animais e nem mesmo ao consumidor vegetariano. Serve sim para a indústria impedir que mais pessoas se tornem vegetarianas, já que elas podem dizer, mas não é tão ruim assim como você viu, né? Você está querendo ser vegetariano, mas não é tão ruim assim. Temos também a opção B, C e D. Mônica, a gente falou bastante no bloco anterior sobre que é super possível a dieta vegetariana com saúde, até mais saúde do que uma dieta que se baseia em proteína animal. Só que quais são os riscos de uma pessoa que decide virar vegetariana e não tem o cuidado de passar no nutricionista para saber o que precisa aí ser feito para substituir essa ausência da proteína animal? Quais são esses riscos? Olha, talvez sejam riscos que qualquer pessoa enfrente ao decidir seguir dietas da moda, vamos dizer assim, né? Às vezes a mídia, né, publica muita coisa de dietas que a gente costuma dizer genericamente de dietas da moda, então acho que tem esse mesmo risco. É o de adotar algum padrão que sem nenhum planejamento. Então, é lógico que podem existir alguns nutrientes, em especial, sei lá, quando a gente pensa em ferro, em vitamina B12 e tal, que é isso, que se você não incluir nessa dieta vegetariana toda essa gama de alimentos facilmente disponíveis, né, que nós temos aí, no dia a dia, né, não tornar esses alimentos parte do seu dia a dia, você poderá vir a ter alguma deficiência. Então, você precisa cuidar da variedade, da diversidade de alimentos que você vai consumir, né? Talvez os ovo-lacto-vegetarianos têm mais possibilidades de manter isso, mas os vegetarianos estritos precisam cuidar bastante dessa variedade. Então, eu acho que os riscos são esses, de desenvolver alguma deficiência ao não planejar, a não seguir uma orientação de nutricionistas ou de pessoas, né, que vão dar realmente um subsídio para isso, de ampliar o seu repertório de alimentos a fim de que não haja nenhum risco de uma deficiência, né? Então, acho que é nessa linha que a gente imagina, assim como qualquer outra dieta que o indivíduo resolve seguir, não é? Você colocou muito bem a importância da variedade. Então, a variedade é ponto-chave para o sucesso de uma dieta vegetariana. Eu discordo em relação aos ovo-lacto-vegetarianos, né, esses proto-vegetarianos precisarem ou terem mais uma segurança, né, nutricional maior, porque ainda que na lógica da variedade você então teria mais alimentos disponíveis para essa variedade, mas na prática esses alimentos, os ovos, os laticínios, acabam dominando o cardápio, porque também você está ainda mantendo uma lógica, né, de que, bom, agora que eu não como carne, então vou comer mais os ovos, mais laticínios para substituir, e acaba tendo uma prevalência desses. E aí isso é ruim, porque se prevalece os ovos, os laticínios, você então tem menos espaço para colocar a variedade de vegetais. Especialmente em relação ao ferro, você sabe muito bem que os laticínios são um alimento muito pobre, na verdade nulos em ferro, né? Então a gente vê uma incidência maior de anemia ferropriva, por falta de ferro, entre os ovo-lacto-vegetarianos, que então teriam mais opções do que entre os vegetarianos estritos. Mas isso porque, então, ao colocar os laticínios, o queijo, o leite, ele colocou menos vegetais, colocou um alimento pobre em ferro
e sobrou menos espaço para colocar esses outros alimentos. Né? Então, variando mais entre exclusivamente os vegetais, o indivíduo tem uma chance de sucesso. A vitamina B12 é uma que a gente não encontra nos vegetais. Tá? Então, esse é o único nutriente que precisa ser suplementado. De todos os nutrientes disponíveis no reino animal e vegetal, o único que está disponível somente nos animais, nos produtos animais, é a vitamina B12. Então, aí a pessoa precisa usar um suplemento semanalmente ou diariamente dessa vitamina, não porque há uma falha nessa dieta, mas porque a fonte original da vitamina B12 são as bactérias. Né? Então, os animais comem essas bactérias e essa vitamina produzida por essas bactérias vai parar no sangue, na carne, nas secreções, né? Nos laticínios, por exemplo, desses animais, e a pessoa então come isso. Também haveria a opção de nós estarmos comendo diretamente essas bactérias, o que acontece no ambiente selvagem. Né? No ambiente onde você está bebendo água do rio, comendo a fruta do pé, não tem escova de dente, não tem, enfim, detergentes, né? A nossa espécie, enquanto evoluía, também tinha contato com essas bactérias. Não é mais o caso hoje, e nem é desejado, que nós temos, porque também junto com isso vem outras bactérias. Então, para esse problema moderno, que é o nosso afastamento da natureza, que nos impede de comer a vitamina B12 da fonte diretamente, existe também uma solução moderna, que é a suplementação com a vitamina na forma de comprimidos. E você vê, a dieta vegetariana é uma dieta interessante porque ela tem um teor muito baixo de gordura saturada, colesterol. Alimentos processados. Então, exatamente. Então, é nisso que a gente chama atenção. Quer dizer, da grande sacada da dieta vegetariana é essa, de que você... que é uma grande... que é uma batalha, né? Que hoje em dia... Acho que o próprio guia alimentar que está aí colocado para a população brasileira, né, tem investido muito nessa questão da gente tentar consumir o máximo de alimentos naturais, né, minimamente processados e tal. E acho que essa é a grande sacada da dieta vegetariana. Mas, enfim, de alguma forma, então, mesmo as pessoas que fazem essa opção, então, é um cuidado, porque se ele começar a consumir muito alimentos derivados do leite, muitos ovos, então, ele também já não vai desequilibrar um pouquinho isso. Mesmo sem os produtos animais, se ele começar a consumir muito sorvete vegano e brigadeiro vegano, sem produtos de origem animal. Jorge, esse boom aí de produtos, dessas discussões na mídia, tem algumas ciladas aí que é bom a pessoa ficar atenta, que nem você disse, então agora eu sou vegana, só porque esse brigadeiro aqui é vegano, eu vou comer 10 potes por dia. Não é? Tem algumas ciladas aí nesse mercado? Eu acho que não é a percepção do vegetariano, né, do vegano, de que aquilo está liberado só porque é vegetariano. Né? Mas é mais assim, eu posso me dar esse luxo, eu não tenho essa privação, né? O que já era o caso há 10, 15 anos atrás, eu sou vegano, então eu não posso comer brigadeiro, não posso comer bolo que eu faço em casa, mas não na rua, e hoje é diferente, você encontra isso por aí. Então é mais assim, uma coisa de eu posso fazer isso de vez em quando, como um onívoro, né, faz também, que também não deveria estar comendo brigadeiro e enfim, outros doces ou coisas muito processadas, ricas em açúcar e gordura todos os dias. Mas agora os veganos têm essa opção, mas tem que ter o cuidado, né? Não é só porque é vegano que eu posso comer sorvete nas 3 refeições do dia, né? Um sorvete que seja sem laticínios. Então, da mesma forma, né? Ter esse equilíbrio tem que ter majoritariamente alimentos naturais, minimamente processados, podendo se dar o luxo de algum desses alimentos processados, sem que eles tomem conta, né, de boa parte da dieta, mas de novo, quando a pessoa faz essa opção, é mais fácil, porque ainda que ela encontre o brigadeiro sem produto de origem animal e o bolo, não vai encontrar tanto quanto uma pessoa que come de tudo. Né? Então, ela já se colocou uma restrição que vai fazer ela estar necessariamente mais próxima dos alimentos menos processados. E tem um pouquinho a questão do valor também, né? Que ainda hoje no mercado, eles são mais caros, né? A gente ainda tem essa questão. Mas são os luxos, colocada, né? São os luxos, Mas é como a gente vem reforçando isso, quer dizer, a gente tem, e acho que aqui nesse país a gente tem isso disponível o ano todo, não são como países que enfrentam, né, estações muito definidas em que no inverno a gente não tem disponível. No país a gente tem isso aqui no Brasil, né? Você tem praticamente o ano inteiro, respeitando a questão das safras, tal, que é muito interessante, mas a gente tem o ano inteiro alimentos, as hortaliças, os legumes, os grãos disponíveis para o consumo o tempo todo. Então, eu acho que a ênfase deve ser no consumo desses alimentos. Eu acho que a gente tem tido cada vez mais
a informação chegando para as pessoas, isso, de receitas diferentes, quer dizer, a mídia também faz um pouco esse papel de divulgar, né, novas formas de preparações com esses produtos, com esses alimentos, que vão tornando esse dia a dia, essa dieta mais variada, mais interessante e tal. E reforçando essa questão da variedade. Acho que a questão da cilada é isso, não significa que esses alimentos não têm calorias, né? Não significa que esses alimentos não têm calorias, esses alimentos têm calorias. Então, por isso que esse planejamento é interessante. É lógico que são alimentos que, pelo fato de terem menos gorduras, são menos calóricos, né? Dão mais sensação de saciedade pela presença das fibras e tal. Então, eles são muito interessantes sob esse ponto de vista. Mas eles também têm calorias, então exige esse planejamento que é interessante, sem dúvida. Com certeza. Né? Bom, eu queria agradecer a presença de vocês, infelizmente a gente está ficando sem tempo. Jorge, muito obrigada pela sua participação aqui no Sala de Visitas hoje. Queria pedir, por favor, para você deixar os seus contatos. Quem quiser acessar o site da Nutriveg, né, lá tem aí o contato de e-mail e telefone, é Nutriveg, com Gemudo, acho que vocês estão vendo aqui embaixo na tela, né? Lá você encontra meus contatos de WhatsApp, e-mail e endereço do consultório e tudo mais. Para quem está em transição para uma dieta vegetariana ou já é e tem dúvidas, posso ajudar nessa orientação e pesquise, né? Pesquise na internet mais sobre o assunto que você vai encontrar boas fontes. Mônica, queria agradecer a sua presença aqui no Sala de Visitas e pedir, por favor, para você também deixar os seus contatos. Acho que é interessante, para quem tiver interesse, visitar o site da Faculdade de Saúde Pública, que é o www.fsp.usp.br. Bacana, muito obrigada. Obrigada, Clara, você que nos acompanhou em mais um debate aqui no Sala de Visitas. Te espero no próximo programa. TV Câmara São Paulo, a política da cidade passa por aqui.